Oi meninos, oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a atividade 2D da página 131 do Ler e Escrever. Só que antes, a professora vai relembrar com vocês tudo que a gente já viu até agora, tá? Então vamos começar, ó. A gente começou vendo a gente viu a etapa 1, né? Conhecendo a sequência que a professora apresentou para vocês. Depois a gente fez a etapa 2, que foi a leitura do conto. A professora leu o conto para vocês em dias diferentes, em dias separados, da Chapeuzinho Branco. Aí a gente leu o texto todo. Depois, a gente fez a atividade 2B, que aí a professora foi lendo com vocês e aí a gente foi parando e olhando para que servia a pontuação do texto. Depois, aí foram vocês, lembra que a gente sentou em dupla? E aí eu pedi para vocês grifarem as, as pontuações do texto. E depois eu fui perguntando para que servia cada um. E aí vocês foram me falando, certo? Hoje a gente vai fazer essa atividade aqui, ó. Atividade 2D. Elaboração do quadro síntese sobre o uso dos sinais de pontuação. Agora é hora de preencher o quadro com os sinais de pontuação encontrados no texto da Chapeuzinho Branco. Junto com seu colega, preencham o quadro com os sinais de pontuação encontrados e a função de cada um no texto. Ó, vamos lá, vamos analisar esse pedacinho aqui, ó, no texto, ó. Finalmente, quando chegou à casa da avó, ela bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou o lobo, imitando a velhinha. Vovó, sou eu, sua netinha. Entre, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Vamos pegar aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó. Todos esses daqui, eles têm um nome. Vocês lembram o nome dele? Desse ponto aqui? É o travessão. O travessão no texto, ele vai indicar o quê? A fala do personagem. Então, quando o personagem vai falar no texto, tem sempre que ter o quê? Travessão. Então, vamos escrever lá. Sinais de pontuação encontrados. Aí vocês vão pegar, deixa a professora pôr o modo texto aqui. Vamos pôr aqui, ó, tracinho e vamos escrever o nome dele. Vamos pôr ele aqui, vamos escrever o nome dele, né? Travessão, com 2 S. Qual que é a função dele no trecho que a gente analisou? Ele vai indicar a fala do personagem. Vamos voltar lá no texto e ver o que mais que a gente encontra, ó. Aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó. Como é que ele chama? Deixa o professor pôr outra cor. Vamos
grifar as vírgulas de verde. Mais vírgulas aqui, ó. Deixa o professor aumentar um pouquinho o texto para vocês verem melhor. Entre, minha querida, eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente, o lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina, vírgula, percebendo que havia uma coisa esquisita no ar, vírgula, perguntou. Ora aqui, ó, no plec, 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 tá fazendo o quê? Não tá separando as palavrinhas? Aqui, ó, vovó, sou eu, sua netinha. Aqui não tá separando as palavrinhas, tá o quê? Explicando, ó. Vovó, vírgula, sou eu, vírgula outra vez, sua netinha. Então, nesse caso aqui, a vírgula tá fazendo o quê? Tá explicando alguma coisa. E no plec, 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 tá o quê? Separando as palavrinhas, né? Para não ficar tudo aquele junto, aquela coisa assim, ó, junto. Então, vamos escrever lá, ó. Vamos pôr aqui o sinalzinho, vírgula, né? Vamos escrever o nome dela. Vírgula. No trecho que a gente analisou, ela tem duas funções diferentes, né? Então, vamos escrever lá. Em uma frase, a vírgula teve a função de separar as palavras. E na outra frase, a vírgula teve. Espera aí, que eu não estou escrevendo. A vírgula não. Vírgula. Teve a função explicar só de explicar fica bom. Pronto. Deixa a professora pôr isso daqui um pouquinho para cá, porque senão vocês não vão conseguir copiar certinho. Vamos voltar lá no texto e vamos procurar mais pontuações, ó. Essa daqui, ó. Vamos pôr de outra cor. Vamos pôr de cor de rosa os 2 pontos, ó. 2 pontos, vamos procurar mais. Perguntou
sempre os dois pontos, ó, e disse, eles vem antes do que, ó, dois pontos, depois, ó, na outra linha, aí vem o parágrafo e o travessão. Então, sempre antes do personagem falar, a gente usa o quê? Dois pontos. A gente pode colocar aqui no caso, ó, perguntou. Por quê? Porque foi a Chapeuzinho que começou a fazer a pergunta, ó. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou. Perguntou. Dois pontos. Parágrafo na outra linha, travessão. Por que a senhora tem orelhas tão grandes? Então, o que a gente tem que gravar na nossa cabeça? Que toda vez que tiver os dois pontos, vai ser antes do personagem falar, tá? Então, vamos escrever lá. Vamos fazer aqui um pouquinho mais para baixo. Dois pontos. Vamos escrever o nominho dele. Dois pontos. A função dele é a função, né? A função dos dois pontos nessa parte do texto é indicar que o personagem vai falar, certo? Vamos voltar lá no texto e vamos procurar mais pontinhos nesse pedacinho, ó. Aqui, ó, vamos pegar cor de outra cor. Destacar, vamos destacar essa de... Gente, eu sou cor de rosa, vamos pintar de amarelinho, ó. Ela bateu na porta, pleque, pleque, pleque. Olha aqui, ó, no finalzinho, o que que tem? No finalzinho, ó, vovó, sou eu, sua netinha. Ponto final. Chapeuzinho abriu a porta e lentamente foi até a casa da avó. Ponto final. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca de modo que se podia ver um pouco de sua cara. Ponto final de novo. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou: por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar as vozes dos amigos. Ponto final. Para ver as pessoas. Ponto final. E essas mãos tão grandes? São para abraçar as visitas. Ponto final. Nesses pontos finais aqui, ó, olha que faz assim, ó. Pleque, pleque, pleque. Indica o quê? Que acabou a frase, né? Agora aqui, ó. Quem bate? Perguntou o lobo imitando a velhinha. Aqui também terminou a frase. Aqui, ó. Entre, minha querida. Não vi a hora de você chegar. Ponto final de novo. Então, sempre que nessas frases aqui, o ponto final está indicando o quê? Que o personagem acabou de falar e o personagem não vai continuar falando, certo? Agora aqui, ó. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. Ponto final. Aqui vai continuar, ó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. Ponto de novo. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou. Aqui a gente
se a gente for ler sem nenhum ponto, vai ficar assim, ó. Chapeuzinho abriu a porta lentamente, foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas usando touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou. Sem nada. Agora, quando a gente põe o ponto, ó. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. Ponto. A gente faz o quê? Dá uma respirada. Separa um pouco as ideias, né? Separa as frases. Então, aqui no caso, nesse trecho que a professora acabou de ler, o ponto, ele tem a função de quê? De separar as frases para ficar mais fácil de ler. Entenderam? Então, vamos escrever lá. Ponto. Vai chamar, vamos escrever ponto final. Quais foram as funções dele no texto? No trecho que lemos, o ponto final teve a função de separar as frases e também a outra função dele foi indicar que a frase ou a fala do personagem acabou. Indicar que a frase vamos colocar ou a fala do personagem acabou. Vamos organizar aqui. Depois a professora vai tirar print e vai mandar para vocês para ficar mais fácil para vocês copiarem, tá? Vamos ver se tem mais algum ponto lá no texto. Oh, tem mais um ponto aqui. Nesse trecho que a gente leu. Vamos pintar ele de outra cor. Vamos lá. Verde. Vamos lá. Pinta de azulzinho, esse pontinho. Como que esse pontinho chama mesmo? Ele é usado quando a gente vai fazer perguntas. Ó. Por que você tem orelhas tão grandes? E esses olhos tão grandes? E essas mãos tão grandes? E esse nariz tão grande? Esse daqui é o ponto de interrogação e a gente usa ele para fazer perguntas. Vamos escrever lá no nosso texto, no nosso quadro síntese. Interrogação. E a função dele no texto foi indicar uma pergunta. Prontinho. Por hoje é só, meninos. Beijo. Até a próxima. Tchau. Não esqueçam de mandar foto da atividade, tá? Beijo.